falar das principais vidrarias e outros. Olá, alunos, tudo bem? Hoje chegamos na nossa aula de número 5 e vamos ver as principais vidrarias utilizadas no laboratório. A principal vidraria utilizada, dentre elas, existe o almofariz e o pistilo. Como vocês podem perceber, o almofariz lembra uma taça, um recipiente que vai servir então para trituração e pulverização de sólidos. Esse equipamento é utilizado muito no setor de bioquímica, quando vocês terão que realizar alguma solução. Em seguida, o balão de fundo chato. Essa vidraria tem esse nome pela forma que tem e também porque tem um fundo chato, conseguindo ficar de pé sobre uma superfície plana. Essa vidraria pode ser aquecida e resiste a altas temperaturas. Serve então para aquecer líquidos e soluções e também para armazená-las. Diferentemente do balão de fundo chato, o balão volumétrico não pode ser aquecido, ou seja, não pode entrar em contato com a chama e serve apenas para medir soluções. Os balões podem ser de diferentes tamanhos, dependendo da solução que vocês vão realizar. O bastão de vidro é feito de vidro maciço e serve para agitar as substâncias. Deve-se evitar, portanto, usar materiais de madeira ou de metal para agitar as substâncias, porque elas podem soltar partículas que vão interferir de algum modo naquela substância, naquela solução que você está fazendo. O bico de Bunsen é a principal fonte de aquecimento existente no laboratório de análises clínicas. Esse bico está presente principalmente no setor de microbiologia e de parasitologia. Como podemos perceber, o bico possui uma válvula que vai regular a saída ou a entrada de fogo e um escape para a mangueira de gás, que será fornecido gás para a realização do aquecimento. Qualquer procedimento realizado num laboratório de microbiologia deve ser realizado próximo a essa chama para evitar possíveis contaminações da sua amostra biológica. O becker pode ser lembrado como se fosse um copo ou uma jarra da nossa cozinha. Então, o becker, como vocês podem ver na figura, possui tamanho variado. Esse aqui é de 250 ml, podendo ter becker até de 2 litros. Estes servem para realizar a agitação de soluções, fazer experimentos, sempre com becker. E ele pode também ser aquecido, assim como o balão de fundo chato. O cálice de decantação tem esse nome porque lembra um cálice, uma taça de vinho, e é utilizado no setor de parasitologia. É a partir desse cálice que são feitas diluições das fezes. Toda fezes que chega no laboratório deve ser acondicionada nesses cálices para posteriormente serem analisadas. O Erlenmeyer. Essa vidraria também pode ser aquecida, assim como o balão de fundo chato, contudo não resiste a altas temperaturas, devendo ter cuidado no manuseio dessa vidraria. Também serve para a realização de soluções e de reações químicas de um modo geral. As espátulas também podem ser associadas às colheres da nossa cozinha. Servem apenas para transferências de substâncias sólidas. Contudo, toda vez que for usar a espátula para mais de uma substância, ela sempre deve ser lavada antes da nova substância a ser manuseada, para evitar a contaminação entre as demais. O funil é utilizado principalmente para transferir líquidos de um local para outro e também utilizados em processos de filtração. A pera. Esse instrumento é feito de borracha, contém orifícios. Nesse orifício principal vai ser acoplado a pipeta e serve então para aspirar e também transferir líquidos. Vamos ver mais adiante o que é uma pipeta. As pinças podem ser de aço e também de madeira. A de aço serve para transferências de qualquer material que esteja quente. A pinça de madeira é utilizada para segurar
tubos de ensaio, quando precisam ser aquecidos sobre o bico de Bunsen. As pipetas, como eu falei, essa é a pipeta de vidro que vai ser acoplada à pera. Para isso, essas pipetas podem servir tanto para medir volume como para uma simples transferência de volumes. Atualmente existem nos laboratórios as pipetas chamadas de pipetas automáticas, que é essa segunda figura. Essas pipetas não precisam da utilização de pera e são muito mais precisas que a de vidros, por isso, muito mais aconselhadas o seu uso nos laboratórios de análises clínicas. A piceta. Então, esse instrumento serve para lavagem através de um jato de materiais, pode ser com água, álcool ou qualquer outro solvente. Placa de Petri. Então, a placa de Petri parece com um prato da nossa casa. Elas servem, então, para cultivar micro-organismos. Então, o que acontece? O meio de cultura será preparado e será plaqueado nessas placas e então cultivados os micro-organismos que se desejam estudar. Qualquer cultivo de micro-organismo deve ser feito nessas placas. Por isso, elas são utilizadas principalmente nos setores de parasitologia e de microbiologia. A proveta. Assim como a pipeta, a proveta também é feita de vidro resistente, também não pode ser aquecida e serve para medição e transferências de volumes. Contudo, o volume utilizado na proveta é muito maior do que o que são utilizados na pipeta. A tela de amianto. Essa tela é utilizada para proteger a vidraria do contato da chama diretamente. Então, essa tela vai distribuir uniformemente o calor para a vidraria, evitando que a mesma rache ou quebre. O tripé de ferro é usado juntamente com a tela de amianto em processos de aquecimento. Estante para tubo de ensaio. Então, o tubo de ensaio, já conhecido de vocês, é utilizado em reações de pequena escala e essa estante serve, então, para acoplá-los, para que eles não caiam sobre a sua bancada. Lâminas e lamínulas, também feitas de vidro. A lâmina é esse retângulo maior de vidro, a lamínula é esses quadrados pequenos, serve então para a visualização de amostras biológicas sob o microscópio óptico. E agora falaremos sobre os principais equipamentos. Esse é o microscópio óptico, presente em todo o laboratório de análises clínicas. Esse equipamento é dotado de uma série de lentes. Essas duas lentes chamadas de oculares e essas outras chamadas de objetivas. Essa sequência de lentes aumenta de 100 até 1000 vezes o tamanho de uma amostra, garantindo assim que todas as estruturas sejam visualizadas, permitindo uma boa análise daquele material. Contador automático de células. Então, apenas alguns laboratórios, os mais avançados, possuem esse contador de células. O que acontece? Alguns mililitros de sangue são colocados numa lâmina de vidro e inserida nesse equipamento. Em poucos segundos, esse equipamento vai contar quantas células sanguíneas aquele paciente existe na amostra daquele paciente, relembrando quais são as células sanguíneas, hemácias, plaquetas e leucócitos. Nos laboratórios que não existe esse equipamento, a contagem é feita uma a uma pelo técnico através do microscópio óptico. Isso requer muito tempo e muita paciência e atenção dos técnicos que realizam essa contagem. A centrífuga é utilizada principalmente no setor de hematologia, quando se quer separar o soro da parte sólida do sangue. Então, através de uma rotação elevada, esse equipamento consegue separar a parte líquida da sólida. Geralmente, a parte sólida, como é mais pesada, vai ficar no fundo do tubo e a parte líquida, chamada de sobrenadante, sempre ficará em cima do tubo. Agitador automático. Como o mesmo nome já está falando, é um equipamento que serve para agitar automaticamente qualquer reação. Então, em vez do técnico estar lá mexendo uma reação, esse equipamento faz essa função perfeitamente.
balança digital. Assim como as outras balanças servem para pesagem de substâncias. Porém, as balanças existentes nos laboratórios são muito mais precisas que as de uso comum. Equipamentos presentes no setor de limpeza. É obrigação e dever do técnico limpar o seu ambiente de trabalho. Para isso, toda vidraria e material utilizado no laboratório deve ficar livre de qualquer carga microbiana, pois isso poderá contaminar as suas amostras. Para nos livrar dessa carga microbiana, isso é feito através de processos de descontaminação. Os principais processos são limpeza, desinfecção e esterilização. O primeiro deles e o mais simples é a limpeza, que é uma simples limpeza do material ou do local, uma superfície de trabalho, para a retirada do material bruto, a sujeira mais bruta daquela superfície. Em seguida, poderemos realizar desinfecção, que é através de hipoclorito de sódio ou de álcool a 70%. Essa desinfecção vai matar alguns micro-organismos, só aqueles que não forem muito patogênicos. Já a esterilização é de fundamental importância, pois esse processo sim mata qualquer forma de vida, patogênico ou não, de qualquer material exposto a esse micro-organismo. Por isso, a esterilização é o processo de descontaminação mais adotado no nosso laboratório. E os tipos de esterilização são subdivididos em dois. Existe a esterilização química, que é feita através de substâncias químicas, como, por exemplo, o glutaraldeído e o formaldeído. No nosso laboratório, o tipo de esterilização mais utilizado é a esterilização física, que é obtida através do calor úmido, por um equipamento chamado autoclave, e pelo calor seco, por um equipamento chamado de estufa. Vamos conhecer cada um deles. Autoclave vertical. Todo laboratório de análises possui um autoclave vertical. É obrigatório, porque é a partir dela que vai ser feita a esterilização de todo o material utilizado. Então, a autoclave parece muito com a nossa panela de pressão. Ela possui uma temperatura elevada, podendo chegar a 121 graus Celsius, e também uma pressão atmosférica muito elevada. É através da combinação de temperatura e pressão que os materiais serão esterilizados. Aqui nessa figura 2, mostra a superfície interna dessa autoclave, que é um cesto onde são acoplados todo o material que se deseja esterilizar. A estufa também está presente no laboratório de análises e é menos eficiente do que a autoclave no processo de esterilização. Por isso que a estufa é usada normalmente para secar os equipamentos que saem da autoclave, garantindo assim 100% de esterilidade daqueles materiais. Portanto, os materiais esterilizados poderão ser usados novamente sem perigo de contaminação. Então, baseado na nossa aula de hoje, a atividade da semana vai ser dividida em duas partes. Primeiro, eu quero que vocês, individualmente ou em dupla, acessem o site através do link que vai estar disponível no fascículo de vocês e no portal. Acessem esse site, realizem a atividade disponível e aprendam um pouco mais sobre as vidrarias. Em seguida, eu quero que vocês se reúnam em grupo de 4 pessoas e montem uma vidraria. Pode ser de qualquer material, madeira, isopor, plástico, não importa o material. Façam essa nova vidraria, deem um nome a ela e digam para que ela serve. Por hoje é só. Tenham uma boa semana e bons estudos.